Meus irmãos, está na hora, nossa hora. Nesse horário das 5h30, já estuda essa obra. Qualidade na prática mediúnica. Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Hoje, nós vamos iniciar a terceira parte desse livro. A gente estava na segunda parte, quando a equipe fazia perguntas e o Divaldo respondia. Agora, quem responde é a equipe do projeto. Então, vão fazer pessoas, né, trabalhadores da casa, vão fazer perguntas, e agora a equipe do projeto, que tem muita experiência nessa área mediúnica, essa equipe é que vai responder as perguntas. Inclusive, aqui na introdução, na apresentação, lá na introdução do vídeo, diz assim: e na terceira parte, que a gente vai começar a estudar agora, os membros do projeto respondem sobre qualidade, organização, equipe e resultados, abrindo seus comentários com uma abordagem acerca da trilogia de Joana de Ângeles: espiritizar, qualificar, humanizar, porque a Joana criou essa trilogia, né? Espiritizar, qualificar, humanizar, e sua aplicação à prática mediúnica. Então, essa terceira parte, o projeto responde, nós vamos começar a estudar agora. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, mais uma vez agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, né? Esses espíritos que tanto têm trabalhado na divulgação dessa doutrina, nos auxiliando, né, na nossa autoevangelização, como disse a Joana, a Sueli Caldas-Schubert, né, que é prioridade para todos nós, e que nós possamos, Senhor, a cada dia nos sentirmos mais entusiasmados, envolvidos por essa vontade, né, de crescer, de melhorar, de progredir, de nos tornarmos trabalhadores bem preparados a ser o Senhor. Porque, como disse também a companheira Sueli, a seara é grande, mas ainda tem muito poucos trabalhadores devidamente preparados para exercer essas atividades auxiliando o mestre. Então, que a gente trabalhe, 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 como disse Emmanuel, né? Disciplina, 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 para que a gente possa realmente nos tornarmos esse grupo que vai fazer a diferença nesse momento de muita dor e sofrimento. Graças a Deus e obrigado, Senhor. E nos abençoe, Senhor, nos abençoe e nos fortaleça sempre. Bem, o primeiro item dessa terceira parte chama-se qualidade. Na questão 76, os amigos, né, perguntam para a equipe. Recentemente, Joana de Ângeles apresentou uma proposta de responsabilidades para o centro espírita, para o centro espírita, baseada numa trilogia: espiritizar, qualificar e humanizar. Será possível resumir a proposta do Espírito Amigo? Então, o grupo, né, deve ser um grupo de amigos, trabalhadores da casa, né, da Casa do Caminho, querem que a equipe troque em miúdos, né? Explique como é que funciona essa trilogia: espiritizar, qualificar e humanizar, de uma forma resumida. E a equipe vai responder assim: esses conceitos foram apresentados por primeira vez pelo médium e tribuno baiano Divaldo Franco, inspirado pela benfeitora espiritual em memorável palestra pública, sendo mais tarde colocados em letra de forma, no opúsculo, né, num livro intitulado Novos Rumos para o Centro Espírita, publicado pela Livraria Espírita Alvorada, editora. Eu acho que eu tenho até esse livrinho aqui, do Divaldo. É um livrinho fininho, né? Estava dando uma olhadinha para ver se eu vi aqui. É um livrinho fininho que eu usei muito para aula, para estudos. Eles vêm apresentando, mostrando.
estou achando agora, mas deixa, depois eu vou procurar. É muito interessante, é um livrinho fininho mesmo, mas ele vem explicando todo esse processo. Se ele está aqui, não. Depois eu vejo, na próxima aula de curso que a gente tiver, eu vejo esse livro. É um livro muito bom, muito interessante. Então, ele vai falando aqui, preparando a apresentação da tese, Divaldo evoca na palestra o lema kardeciano, trabalho, solidariedade e tolerância. Né? Então, o lema da trilogia da Joana é espiritizar, qualificar e humanizar. E aí, durante a palestra, Divaldo aproveita e evoca o lema de Kardec, trabalho, solidariedade e tolerância. Lembrando-nos que o codificador houvera tomado de empréstimo a Pestalozzi, o grande educador, pai da Escola Nova, quando este afirmara que o êxito da educação é consequência de três elementos indissociáveis: o trabalho, a solidariedade e a perseverança. Entendeu? Kardec, né, ele se apropria desse lema de Pestalozzi, onde os dois itens iniciais é o mesmo. Pestalozzi falou trabalho, solidariedade. Kardec também. Trabalho e solidariedade. No terceiro, Pestalozzi fala perseverança. Kardec troca perseverança por tolerância. Então, a trilogia de Pestalozzi é trabalho, solidariedade e perseverança. Kardec, trabalho, solidariedade e tolerância. Então, Pestalozzi afirma, né, que o êxito da educação é consequência de três elementos indissociáveis: o trabalho, a solidariedade e a perseverança. O último conceito, que é a perseverança, Pestalozzi o escolhe porque entendia que o esforço de educar impõe ao educador as disciplinas da paciência, da determinação de repetir a lição o quanto fosse necessário para fixá-la. E aquela coisa, né? Dentro da doutrina espírita, também é a mesma coisa. Muitas vezes, nós estamos ali falando sobre um determinado tema, e já reparou que esse tema, olha a aula que quando nós começamos a estudar sobre clara e audiência, como esse tema se repetiu em várias aulas de outros estudos, no Diversidade de Carismas, no Devassando Invisível, da Ivone Pereira, no Livro dos Espíritos, né? Em vários cursos que a gente estava estudando, esse tema apareceu. Apareceu no Qualidade da Prática Mediúnica, apareceu no Obsessão e Desobsessão, no Diversidade dos Carismas, no Devassando Invisível, no Livro dos Espíritos. Clara e audiência. Por que será? Por que será que esse tema apareceu? Nós começamos a estudar no Diversidade dos Carismas, de repente, na mesma época, em várias obras, esse tema apareceu. Então, ele disse aqui, né? O Pestalozzi tinha essa ideia, que o esforço de educar impõe ao educador a disciplina da paciência, da determinação de repetir a lição, o quanto fosse necessário para fixá-la. E Kardec, ao adaptá-lo, adaptou a palavra perseverança de Pestalozzi para tolerância, porque aí o lema de Kardec é trabalho, solidariedade e tolerância. Pensava certamente numa direção equivalente, pois os convertidos ao espiritismo viriam das várias correntes do pensamento e da religião, com seus limites, possibilidades e idiosincrasias, e iriam precisar de tolerância recíproca para se ajustarem à ideia nova, estariam interessados em construir, e a ela vincular-se. Então, a tolerância também, né?
porque você vai trabalhar, quando você vai trabalhar dentro do movimento espírita, você vai trabalhar com pessoas que vêm de vários grupos religiosos. Às vezes, até mesmo quando você vai trabalhar numa casa espírita e você se depara com novos amigos espíritas que vêm de outras casas, tudo dentro da doutrina. As pessoas às vezes trazem ideias diferentes, não trazem? E aí você tem que ter o quê? A tolerância para poder saber lidar com isso. E aí ele diz aqui, olha só como estudo, gente, como estudo, esses estudos aqui, não sei não, mas eu acho que eu acho que a reunião de professores, apesar de serem vários cursos diferentes, a reunião é uma só, tá? Olha só. No entendimento de Divaldo, as duas propostas, a de Kardec, que é trabalho, solidariedade e tolerância, e a de Pestalozzi, que é trabalho, solidariedade e perseverança, representa o convite à união. Afirma ele, a solidariedade é o passo que leva de imediato à união. Quem está falando isso é Kardec. A solidariedade é o passo que leva de imediato à união. Por isso que ele não usou a palavra perseverança, ele usou a palavra tolerância. Os espíritas devem se unir, consoante a recomendação de Jesus, no sentido de formarem um feixe de varas. Alguém está lembrado do feixe de varas? Olha aí, bota um asterisco em cima de feixe de varas, e aqui do lado, coloca assim, ó, Livro dos Médiuns 331, que nós vimos hoje, há poucos minutos. Por isso que eu estou falando que são cursos diferentes, mas a reunião dos professores é uma só. Né? Eles fazem a reunião, professores de vários cursos. Aí, uma vez por semana, de 15 dias, cada professor de cada curso, ou os professores de cada curso, se reúnem para preparar o planejamento. Porque, olha aí o fecho de varas, que nós falamos do estudo do livro Obsessão e Desobsessão. Então, ele diz aqui, ó, os espíritas devem se unir, consoante a recomendação de Jesus, no sentido de formarem um feixe de varas invencível, pois jamais poderia ser quebrado. É o que está lá no livro dos médiuns, né? Enquanto no conjunto formando uma unidade. Kardec há de ter pensado no centro espírita como uma célula viva e pulsante. Lugar de trabalho para todos, de solidariedade para todos e de tolerância para com todos. Ou, quem sabe, nesse sentido moderno, como tem sido concebido pelos idealistas que vieram depois dele, uma escola, uma oficina, um hospital de almas e um templo. Eu gosto muito dessa expressão, né? A casa espírita é uma escola, é uma oficina de trabalho, é um hospital. Ah, é para atender os doentes que vêm na casa espírita? Não, é para atender os doentes que trabalham na casa espírita, principalmente. E um templo religioso, né? Então, a casa espírita tem esses 4 aspectos. Simultaneamente, diferente das práticas de alguns distraídos ou equivocados, que fazem do centro espírita um lugar onde se frequenta simplesmente para receber benefícios. Olha o manequim aí. Olha o manequim. Né? Que não participa de nada, que não é proativo, só vai lá para receber. Estou falando que o planejamento é um só, gente? Aí ele diz aqui, esta falsa concepção, de um certo modo, tem sido estipulada quando se institucionalizam na casa espírita as práticas clientelistas,
as promessas de cura, o descompromisso para com a participação responsável. Também aí a gente não pode esquecer do assistencialismo, que muitas vezes a casa pratica, tá? Aquela questão de a casa tem obrigação de dar bens materiais, de dar alimentos. A casa tem obrigação. A obrigação da casa é de dar o alimento espiritual. Havendo condições, ela dá o material. Mas muitas casas praticam assistencialismo. Eu já vi casas, né, que não têm essa preocupação de dar o alimento espiritual. Chega, né? Casas grandes, às vezes. Mas ela diz aqui, né? Esta falsa concepção, de um certo modo, ter sido estimulada quando se institucionalizam na casa espírita as práticas clientelistas, as promessas de cura. A pessoa vai para o tratamento espiritual. Não, minha amiga, né? Propaganda, às vezes, de alguns trabalhadores da casa espírita. Venha para o tratamento de cura. Esse nome, eu acredito que não deva ser usado. Porque quando você diz assim para o companheiro que está doente, olha, a minha casa tem um tratamento de cura, vai lá. Olha, você falou para o cara, tratamento de cura. E o cara falou, opa, eu vou e vou estar curado. É tratamento espiritual. Atendimento fraterno espiritual. Atendimento espiritual. Tratamento de cura. Logicamente, que se houver alguma cura, será primeiro do espírito, né? Porque essa é a ideia. Quem é que está doente? É o espírito. É o espírito que está doente. E aí, é claro, se o espírito está doente, há um efeito. Não há um efeito, lembra do efeito? O efeito o quê? É a doença no corpo físico. Se o espírito está doente, o efeito da doença dele é a doença no corpo físico. Quem precisa ir ser inicialmente tratado? O espírito. Porque se você curar o corpo e não curar o espírito, semana que vem o cara está doente de novo. Porque novamente a doença do espírito vai se refletir no corpo. Aí você cura o corpo de novo, mas não cura o espírito. O cara daqui a pouco está de novo doente. Porque o espírito continua. A doença está no espírito. Então você não pode prometer a cura. Porque se o cara não conseguir ficar curado, ele vai sair chateado, dizendo que mentiram para ele, que a casa é fraca e que os espíritos da casa não são de nada. Porque disseram que eu ia ficar curado. Eu fiquei lá 6 meses, fiz tudo que eles mandaram. E eu não fiquei bom no corpo físico. Então a gente deve evitar essas promessas de cura. Quem somos nós, né, dentro da fila do pão, para dizer que alguém vai ser ou não curado da doença do corpo físico? Quem? Nessa encarnação, você pode até dizer, não, um dia você vai ser curado da doença do espírito. Porque todos nós seremos, é lógico. Quando não sabemos, mas todos seremos curados da doença do espírito. Agora, eu dizer para alguém que se ele vier à minha casa espírita, nessa encarnação, ele vai ter aquela doença do corpo curado, eu estou fazendo uma promessa falsa. É uma promessa falsa. Outra coisa, ela diz, o descompromisso, né, para com a participação responsável. Além de outras práticas de massificação dificultadoras do processo de conscientização, né, e de adesão real de quantos se adentram por semelhantes portas, sofrendo influenciação de tão inoportunos exemplos. Então, eu falo aqui, essa falsa concepção, né, tem sido estimulada
porque muitos institucionalizaram na casa espírita práticas clientelistas. Você vem para receber. Vem para receber. Tá? Aí continua assim a equipe. Então, o espiritizar, o qualificar e o humanizar constitui um novo lema, filho dos anteriores, não para instituir novidades, mas para resgatar Kardec, a forma como ele idealizou o centro espírita e Jesus, a forma como ele idealizou a igreja viva a que Paulo de Tarso se referia. Olha essa informação aqui, gente. Olha só. Então, essa trilogia da Joana, espiritizar, qualificar e humanizar, seria um novo lema, mas que é filho dos anteriores. Não é com a ideia de colocar uma novidade, mas para resgatar Kardec, a forma como Kardec idealizou o centro espírita. E como Jesus, é, e Jesus, a forma como ele idealizou a igreja viva. Gente, a igreja, para quem não percebeu, a igreja viva é o centro espírita, é a casa espírita. Nós, enquanto casas espíritas, somos uma igreja. Então, a casa espírita é a igreja viva, a que Paulo de Tarso se referia, inspirado, que não é de pedra e cal. Não são quatro paredes e o telhado que faz a casa espírita e a igreja. E Paulo dizia, não é de pedra e cal a igreja, mas de gente, de irmãos que se devem amar entre si como ele a todos amou. Isso é igreja. A igreja é a assembleia. Então, nós podemos dizer que a casa espírita é uma igreja viva. Aí os nossos irmãos de outras religiões vão dizer: que absurdo, isso é um centro. E alguns espíritas vão dizer: absurdo. Centro é centro, igreja é igreja. Não. Nós somos a igreja viva, né? E idealizada por Jesus. Nós somos a igreja viva. Que a igreja é uma assembleia. Não é o prédio, não é a pedra, o tijolo, o cimento. Como Paulo diz aqui, não é a pedra e cal, né? Mas é gente, é a reunião de irmãos que se devem amar entre si, como ele, Jesus, a todos amou. Então, espiritizar, na proposta de Joana de Ângeles, tem esse sentido de resgate, de atrair a pessoa que apenas frequenta, para que se torne praticante, adotando o espiritismo e não querendo ser por ele adotado. Toma, leva o bujão de gás, leva a cesta básica, leva a roupinha, leva o remédio, vem aqui para curar a sua doença. Isso aí é que a pessoa querendo que o espiritismo adote. Adote. Tá? Então, é o praticante, é nós adotando o espiritismo, não querendo que o espiritismo resolva os nossos problemas e questões materiais, né? De permitir-se que o espiritismo entre nela, entre na pessoa, e não apenas entrar no espiritismo. Qual a sua religião? Eu sou espírita. Sou espírita. E ponto final. E ponto final. Mas você segue as práticas do Evangelho de Jesus? Que o Espiritismo é o Evangelho redivivo.
Não. Então, o espiritismo não entra em você. Né? Mas também espiritizar tem o sentido de viver o espiritismo como ele é, na sua essência, sem adulterações, sem modismos. Aí vem o companheiro e diz assim: eu sou espírita, mas eu também desempenho, na minha vida particular, eu dou cursos de cromoterapia, de cristais, eu atendo a pessoa e receito florais. Ótimo, maravilhoso. Não estou dizendo que aqui que isso não funcione, que eu já usei florais, tudo isso. Mas você não pode trazer essa prática, que é boa, tem seus efeitos, né? Tem um outro também aí que é muito famoso, o Reiki, né? O Reiki, tem um outro também que dá uma massagem, esqueci o nome agora. Faz massagens, as pessoas se sentem muito bem, né? Você não pode trazer essas práticas para a casa espírita. Não pode. Você pode usar isso fora. Você pode montar uma clínica, colocar todas essas práticas. Tem um nome, eu esqueci agora. Tem um nome, né? Holísticas, né? Você pode botar, de repente você chama uma companheira que faz cromoterapia, você chama outra companheira que trabalha com florais, você chama outra companheira que faz essa massagem que fugiu o nome agora, se outro chama outra companheira que trabalha com cristais, para fazer atendimentos, né, para as pessoas. A outra faz meditações, a outra faz uma yoga especial. Maravilha, maravilha. Você pode cobrar o seu dinheiro, não tem problema nenhum. Né? Você pode cobrar pelo atendimento do floral, pelo atendimento da cromoterapia. Você pode cobrar, mas você não pode trazer e querer instalar essas práticas dentro da casa espírita. Por isso, olha aqui, ó. O espiritismo, como ele é, na sua essência, sem adulterações, sem modismos, sincretismos, sem adaptações ou concessões a outras correntes de ideias, por mais respeitáveis sejam ou pareçam. Então, eu vou fazer uma reunião, eu vou fazer um atendimento, o que o pessoal chama de tratamento espiritual, né? Que alguém chama de tratamento de cura, o certo é tratamento espiritual. Mas eu digo para o pessoal, a minha equipe, eu tenho lá a equipe, 6 pessoas vão trabalhar no tratamento espiritual. Olha, gente, para que nós possamos trabalhar no atendimento, no tratamento espiritual, nós vamos todos ter que usar um jaleco cinza ou azul. Todo mundo vai ter que usar o jaleco. Vamos botar no jaleco um emblemazinho da casa, tudo direitinho. Tem que usar o jaleco. Aí, de repente, tem um companheiro lá que não está numa situação boa. Ele não pode comprar o jaleco, entendeu? Quem disse que você precisa do jaleco para você fazer o tratamento espiritual? Olha, para fazer o passe na casa espírita, as pessoas terão que usar um negócio diferente lá. Já vi casas assim. Todo, quem faz, quem confecciona, isso é uma companheira aqui da Casa Espírita, ela vai confeccionar, vai vender baratinho, 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 para vocês, seus trabalhadores, usarem, porque só pode aplicar o passe assim, entendeu? São os modismos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses modismos. Eu já vi há muito tempo atrás, não importa onde, era uma casa espírita que sempre tinha uma equipe. Essa equipe era equipe musical. Era equipe musical. E aí, uma companheira da equipe tinha uma pianola, né, um órgão, e todo dia, antes das reuniões,
do lado, assim, tinha o salão onde ficava o pessoal, e no cantinho do salão tinha um reservado, onde ela colocava a pianola dela, o órgão, e o pessoal do coral sentava atrás dela. E ela tocava ali as músicas e o coral cantava antes da reunião pública começar e ao final da reunião pública também. Era lindo, eu fui várias vezes, era lindo. Só que, com o passar do tempo, começou a ter uma briguinha lá entre o coral. Porque a pessoa que colocou o órgão e começou, ela passou a se considerar a dona do pedaço ali. E a dona do coral, entendeu? E ela que escolhia as músicas. E para a pessoa entrar para o coral, tinha uma seleção, ela fazia toda uma seleção lá, sabe? E eu sei que depois de esse coral, olha, anos, um dia, tipo assim, 20 anos de coral. Um dia, houve um bafafá nesse coral, que metade do coral foi embora para outra casa espírita, com o órgão todo. Foi lá. E nessa casa ficou só o coral sem órgão, que eu nem sei se ainda tem hoje. Outra parte do coral com órgão foi para outra casa espírita. Ficou uns 3 ou 4 meses, mas também deu no bafafá, depois o coral com órgão foi embora, eu não sei onde foi parar. Briga, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, são coisinhas, Vaidades. vaidades, exatamente, vaidade. Como disse naquele filme Advogadinho do Diabo, né? Vaidade, vaidade, esse é o pecado que eu mais gosto, né? É o diabão falando lá para o pessoal. Então, diz aqui, né? Esses modismos, sincretismos. Tem o sincretismo também, porque tem casas espíritas que tem o tal da consulta espiritualidade, né? Onde as pessoas vão lá até lá para receber a mensagem psicografada, fazer a consulta ao espírito. E, às vezes, o companheiro, que é o médium, dá comunicação e atendimento por um espírito ainda ligado às práticas africanas, que são respeitáveis, mas cada um no seu pedaço. Entendeu? Então, tem aquele médium, que aí ele se paramenta adequadamente ao tipo do. E aí começa a dar atendimento para mediúnico ali, para que as pessoas vão lá. Mas, usando a palavra, né? Eu nem me lembro nem. Foi a Ivone que falou, né? A entidade, lembra? Que a Ivone acho que chama de entidade, né? A entidade é de religiosos africanos, dentro da casa espírita. É o sincretismo. Né? Sem adaptações ou concessões a outras correntes de ideias, por mais respeitáveis sejam o pareço. Então, a gente respeita todas as linhas religiosas, mas dentro da casa espírita, só práticas espíritas. É o passe à água fluidificada, a palestra pública, os cursos, tratamento espiritual, a tratamento fraterno. E o tratamento espiritual também é dado através do passe. É o passe e água fluidificada. Tá? Então, tem que se tomar muito cuidado, porque daqui a pouco tem a casa espírita que faz cirurgia espiritual. Aí o médico quer um alicate, quer um bisturi, quer uma gaze, entendeu? Aí alguns dizem assim, não, eu uso o bisturi para simular o corte, mas eu não corto. Vai que uma hora a mão pesa e ele corte, e o sangue escorra. Né? Então, tem a casa espírita que o médium tem a instrumentação cirúrgica toda, mas ele diz que não usa. Ele só pega o bisturi e passa assim, simulando o corte. Mas não corta, quem corta é a espiritualidade. Não sai sangue nem nada. Mas vai que naquele dia o médium esteja muito bem. E tem casa espírita que faz o corte.
A gente sabe disso, não é? O sangue escorre, sai, aquela coisa toda. Já vimos isso aí, né? Está escrito aí por aí. Que faz esse tipo de trabalho? Não é prática espírita. Não é prática espírita. E isso a gente sabe como é delicado, né? Quantas histórias que não terminaram bem com esse tipo de coisa? Porque é uma mediunidade muito delicada e tem. Muitas vezes o médium não está verdadeiramente preparado, e aí ele cai no abuso, na fascinação e termina em cadeia ou morte. Né? Termina na prisão, como temos aí um companheiro, ou acaba morrendo, né? Numa situação terrível, acaba dando outras coisas ainda, corrupção e outras coisas mais. Exemplos aqui não faltam, né? Então, ela diz aqui, existem propostas muito boas, mas no lugar onde elas estão, como diz o outro, cada um no seu quadrado. Ah, aquela ideia é linda, mas aqui na casa espírita ela não pode acontecer. Procure outro lugar adequado onde ela se enquadre. As transplantadas, se transplantadas para o espiritismo, quer dizer, se você pegar essa ideia e tentar aplicar no espiritismo, deperecem, como diz o outro, vai dar ruim, deperecem, além de asfixiarem o movimento espírita. Tá? Divaldo afirma, Joana de Ângeles, com muita veemência, teve a oportunidade de nos propor a espiritização de nossa casa. Porque se o indivíduo vai ao templo budista, ali estão as suras do pensamento de Sakyamuni, o grande príncipe Siddhartha Gautama. Se vai a uma entidade protestante, encontra a presença da Bíblia. Se vai a um culto católico, submete-se aos dogmas da igreja. Porque a casa espírita deverá ser um lugar de ninguém. Um recinto no qual tudo é válido, como se fosse um tour de força, para que cada qual exiba aquilo que lhe aprouver. Se as outras religiões têm tudo organizadinhos, por que a doutrina espírita vai virar bagunça? A segunda proposta de Joana é a qualificar, qualidade. Primeiro foi espiritizar, a segunda é qualificar. Ele vai falar qualificar a qualidade. Este conceito moderno, que é quase uma doutrina, uma metodologia científica para se alcançar resultados exitosos, mas que já fazia parte, como faz, do pensamento espírita, graças à visão grandiosa e notável de Allan Kardec. Diz Divaldo, para que nos tornemos espíritas, deveremos adotar a qualidade de uma pessoa de consciência. Ser espírita é ser uma pessoa de consciência. Buscar a qualificação espírita e tentar saber realmente o que é o espiritismo. Procurar melhorar as qualidades morais, sociais, familiares, as funcionais e as de trabalhador na casa espírita. Aliás, essa ideia de competência em oposição à pressuposição de que a boa vontade basta. Aí vem aquela frase que eu adoro de Goethe, o célebre poeta alemão, quando propôs que nada há pior do que a pessoa de boa vontade sem conhecimento, pois atrapalha mais do que ajuda. É aquele exemplo que eu sempre dou da máquina de lavar, que quebrou e o maridão, querendo economizar, diz, deixa o problema que eu resolvo. Ele não entende nada de máquina de lavar, mas ele quer economizar. Quando ele termina o serviço, tem peça sobrando que dá para fazer 2 máquinas. E ele diz, onde eu vou enfiar essa peça? Montou a máquina, mas sobrou uma peça. Onde eu vou enfiar? Não sei. Não sei. Tá? Isso É quando verdade, hein? É verdade. Aí você vai gastar mais ainda. Vai ter que chamar o técnico, e além de consertar o problema que já estava da máquina, agora vai ter que consertar o problema que foi criado por aquele que não entendia da máquina, mas quis
economizar, né? Então, Goethe sempre disse, não há nada pior do que a boa vontade, vamos dizer assim, ó, resumindo, nada pior que a boa vontade aliada à ignorância, tá? Sem conhecimento, pois atrapalha mais do que ajuda. A terceira proposta é o humanizar, que representa o sentimento de humanidade e de caridade. É o saber oferecer-se, despersonalizar-se, libertando-se do ego e colocando-se no lugar do outro para o ajudar com prazer, com alegria, é o humanizar, né? Enfim, perceber que tudo que se faz há de visar o homem. É aquilo que nós estamos falando na aula do obsessão, desobsessão. É a pessoa ser proativa. A pessoa ser proativa, né? É ter o prazer de ajudar com alegria aquele que está necessitando. Enfim, perceber que tudo que se faz há de visar o homem, a qualidade de vida, e não aliar-se à filosofia chã dos resultados pelos resultados. Humanizar reflete bem a solidariedade do lema de Kardec. E a tolerância também, que não é conivência. Porque tem muita gente que confunde tolerância com conivência. Não sacrifica a verdade, nem o amor, a nada nem a ninguém. Encerra brilhantemente a sua proposta, a Joana, com as seguintes palavras: com esses requisitos, eu devo ser bom, nobre, justo, paciente e gentil. E se eu tiver algumas dessas qualidades, já tenho o suficiente para ser um homem de bem, embora outras tantas ainda me faltem, mas que eu procurarei conquistar através dos tempos futuros, né? Então, nós precisamos, né, aprender o espiritizar, né, que é permitir que o espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, entre em nós. Ter essa qualidade, né, buscar fazer tudo que a gente faz com, da melhor maneira possível, dando o melhor de nós mesmos, né? E humanizar, ser solidário, ser empático, né? Estar sempre pronto a servir, a ajudar, a colaborar. Agora a gente vai para a pergunta 77. E como devemos aplicar a trilogia de Joana de Ângelo nas questões da prática mediúnica? A trilogia é espiritizar, qualificar e humanizar. Espiritizar, responde a equipe, porque prática mediúnica espírita é para espíritos convictos, integrados da casa espírita. Não é para curiosos, amantes de benefícios, apelantes sistemáticos, distraídos em relação à transformação moral. Muito menos para os amadores de comunicações, interessados são somente em fenômenos. Prática mediúnica espírita é para os verdadeiros espíritas, interessados em espiritizar-se cada vez mais, deixar que o espiritismo entre dentro de si. Nenhum elitismo, nem preconceito, mas coerência doutrinária, zelo pelo investimento da fé. Nela não comportam superstições, concessões indébitas ao sincretismo religioso, nada de cânticos. Lembra que eu falei dos corais? Do coral que trouxe aquele problema todo? Nada de cântico. De vez em quando você bota uma musiquinha lá, né, para acalmar o ambiente, para dar uma relaxada, para as pessoas pararem de conversar, né? Porque está tocando uma musiquinha suave, aí as pessoas, vamos ficar em silêncio, está tocando uma musiquinha lá. Mas não porque espiritualidade precisa do cântico. Aí é até uma coisa nossa, né? Para não ficar toda hora assim. Psiu, psiu. Porque tem gente que não se banca, né, gente? Tem gente que conversa antes da reunião, até 5 minutos depois que ela começou, que a reunião começou. Né? Então,
Tudo bem, quando a gente chega à casa espírita, a gente se cumprimenta, tudo mais, mas tem uma hora, pelo menos 15 minutos antes de começar a reunião, você tem que dar uma parada, né? Sentar ali, entrar numa prece, né? Fazer aquela meditaçãozinha ali de 15, 10 minutos. Mas tem gente que vai conversando, o presidente da casa dá uma boa noite, lê a leitura de preparo, e a pessoa continua, faz a prece. Na hora que o palestrante levanta, é que a pessoa. Ah, vamos ficar em silêncio. Então, aquela musiquinha que às vezes a gente bota do CDzinho, é só para as pessoas perceberem, tem um som a mais aí. Então, vamos calar nossa boquinha, escutar aquela musiquinha, mas não aquela coisa que tem que ter a música, porque a música vai envolver a espiritualidade. Então, cuidado com isso, né? Então, ele fala aqui, né? Nada de cânticos, procedimentos importados para relaxar ou concentrar, mas pura e simplesmente os procedimentos espíritas, na sua simplicidade e naturalidade, conforme herdamos das tradições kardecianas. Então, a música é aquela coisa para nos fazer calar a boca. Tanto que é um pouquinho, que toca ali a musiquinha, acabou. Se não tiver musiquinha, também não tem problema. Então, na sua simplicidade e naturalidade, conforme herdamos das tradições kardecianas e que os bons espíritos, com o auxílio dos homens, vêm atualizando ao longo dos anos. Qualificar. Sobre este item, basta nos lembrar o que o codificador estabeleceu. As comunicações de além-túmulo cercam-se de maiores dificuldades do que geralmente se crê. Não estão isento de inconvenientes e perigos para os que não têm a necessária experiência. Isso a gente sabe. Aquele que não tem o preparo adequado para praticar o intercâmbio espiritual pode correr riscos. Então, ele diz aqui, as comunicações de além-túmulo, conversa com os espíritos, cercam-se de maiores dificuldades do que geralmente se crê. Não estão isentas de inconvenientes e perigos para os que não têm a necessária experiência. O aventureiro pode se dar mal. Sucede o mesmo a quem se mete a fazer manipulações químicas sem conhecer a química. Corre o risco de queimar os dedos, ou então explodir o laboratório, né? Está lá no que é o espiritismo. Humanizar. O que se exige do candidato já adepto, além de uma base intelectual, repara, espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Então, olha o que coloca aqui. Por que se exige do candidato já adepto, além de uma base intelectual, uma preparação emocional para o serviço de cooperação com os espíritos? A pessoa tem que ter pelo menos uma base intelectual, não é? Para poder compreender melhor os aspectos da doutrina. Nós tivemos, quarta-feira, uma aula falando sobre princípio vital, não foi? Não fica meio complicado se a pessoa não tiver? Nós falamos sobre a gestação. Não falamos sobre a gestação? Falamos. Nós explicamos sobre a gestação na aula sobre o princípio vital da quarta-feira, no curso das obras de Emmanuel. Até utilizamos, né, o livro A Gênese, no capítulo 11, item 18. Se a pessoa não tiver uma ideia de como se processa uma gestação, vai ficar meio complicado. Entendeu? Claro que vai. Foi uma aula que nós tivemos de aspectos científicos. Então, a pessoa tem que ter uma base, pelo menos, sobre o assunto. Então, ele diz isso. Trabalho esse que tem por objetivo o homem, a sua transformação moral e a da humanidade, a sua conversão ao bem,
através da crença e do amor. A falta desses critérios que aparecem ampliados desta obra tem conduzido ao desastre alguns experimentos mediúnicos, que, de certo modo, enterra a marcha do movimento espírita na atualidade. Né? Então, o humanizar passa por isso. A necessidade do candidato já adepto ter uma base intelectual, uma preparação emocional para o serviço de cooperação com os espíritos. Esse trabalho tem o objetivo da transformação moral, né? Da transformação moral do homem, da humanidade, a sua conversão ao bem, através da crença e do amor. Quer dizer, a falta desses critérios tem conduzido ao desastre, à falência, alguns experimentos mediúnicos, o que emperra a marcha do movimento espírita da atualidade. Enquanto a questão da prática mediúnica não for equacionada e conscientizada, esse conscientizado é muito importante, libertando-a de atavismos e crendices, o movimento espírita estará freado em sua marcha, permanecendo vulnerável às críticas e retardando a obra de implantação do espiritismo na Terra. Então, enquanto você estiver misturando práticas dentro do espiritismo, não vai fluir, a coisa não vai andar. E as críticas externas vão chover, vão chover. Então, é preciso ter uma prática espírita séria, consciente, responsável. A gente precisa prestar atenção nisso. Vamos aqui para a última pergunta, 78, né? A 79 vai ficar para o dia 15. Na 79, você bota a data do dia 15. 15/3/24, na questão 79, dia 15. A 78, que é a última de hoje, diz assim: perguntam à equipe do projeto quais as diretrizes a serem seguidas por uma equipe mediúnica para alcançar o padrão de qualidade ideal em seus trabalhos de intercâmbio espiritual. A equipe responde: a ideia de qualidade, pode-se dizer, nasce com a estruturação do próprio grupo mediúnico, antecedendo as primeiras gestões concretas para organizá-lo. Então, mesmo antes de você pensar como é que a gente vai fazer, organizar a casa, você já tem que ter uma ideia. Eu quero que essa casa tenha um trabalho de qualidade. Vamos. Isso foi muito uma preocupação que eu e Denise Menezes tivemos, né, Denise? Qualidade. Se é para fazer, vamos fazer sério. Estudo sério, estudando a doutrina, lógico, dentro dos nossos limites de conhecimento, né, que são poucos. Mas dentro desse pouco, vamos fazer o melhor. Nada de qualquer coisinha. Eu detesto essa coisa do vou fazer qualquer coisinha, tá bom. Não. Vamos buscar fazer o melhor dentro daquilo que a gente pode. Tá? Uma vez iniciado o seu comportamento, deve-se incorporá-la, essa ideia de qualidade, à consciência de todos os seus membros, como um dever inalienável. Então, a ideia de qualidade tem que ser incorporada à consciência de todos que trabalham naquela casa. Consegue-se o intento quando cada um dos seus integrantes esforça-se por aprimorar-se no exercício da função que desempenha. Quando cada um está fazendo o melhor de si, você conseguiu isso. Cabendo ao dirigente definir os padrões inerentes a cada função, bem como os parâmetros de avaliação, indicadores desses resultados felizes que se almejam, os quais cada um se encarregará de verificar em si mesmo e por si mesmo, uma atitude permanente de reflexão e de autocrítica.
Então, questão 919 dos espíritos. Cada um faz a sua autoavaliação. Eu estou realmente dando o melhor de mim? Será que eu não posso fazer um pouco mais? Isso é uma pergunta que cada um deve fazer para si. Tá? Não deve ser cultivada pela direção nem pelo grupo o hábito de identificar responsáveis ou culpados pela qualidade satisfatória, mas, ao contrário, envidar-se-ão esforços no sentido de resolver os problemas detectados, erradicando-se-lhe as causas através de estudos, encontros, seminários para a troca de experiências e também ajustando-se a capacidade de cada membro às expectativas da função que desempenha. Então, não adianta apontar o dedo. Você está mal, hein? Você não está indo bem. Seu trabalho está sofrível. Não adianta, só vai dar briga. Não é? As fofoquinhas. Então, quando se detectar que algo não está bem, se reúne-se, sem acusações, vamos procurar melhorar desse aspecto, daquele aspecto, porque a gente está percebendo que está havendo alguns problemas. E aí pode, como ela recomenda aqui, fazer um seminário, fazer um trabalho, né? Preparar uma aula para tentar melhorar essas situações, esses aspectos. Tá? E cada um vai se ajustando à capacidade de cada membro, às expectativas da função que desempenha. Imprescindível que a equipe não se acostume a conviver com erros ou deficiência. Está dando errado. Ah, deixa, não esquenta a cabeça com isso. Não podemos ser assim. Deu errado, continua dando errado. Deixa pra lá. Não esquenta a cabeça. A espiritualidade cuida. Entendeu? A gente não deve se acostumar a viver com erros ou deficiências. Ao invés disso, criando mecanismos rápidos para identificá-los e corrigi-los, até atingir-se um estágio mais avançado, em que semelhantes falhas sejam evitadas pelas ações preventivas adotadas pelo grupo. Falhas vão acontecer, mas se a gente souber, né, corrigir logo aquela falha, com o passar do tempo, você já vai organizar um trabalho já pensando nas possibilidades e já evitando isso. É um trabalho preventivo. Tá? Então, isso é muito importante desse trabalho, né? Para que não fique aquela coisa mal feita, né? Cambaleante, sabe? Mal desorganizado. E a espiritualidade, que gosta do trabalho sério e responsável, será que eles vão permanecer com esse grupo? Que está no vai da valsa? Claro que não, eles têm coisa mais importante a fazer. Né? Então, gente, dia 15 de 3 de 24, a gente continua aqui na questão 79. Antes da gente encerrar, vou lembrar a todos que amanhã, 4h30 da tarde, nós vamos ter o nosso primeiro seminário espírita, Ivone do Amaral Pereira, Mediunidade a Serviço da Vida. Nós faremos o nosso seminário na nossa casa espírita e também online. Hoje eu vou mandar o link para vocês com o cartaz. Se vocês divulgarem o cartaz, agora mandem o cartaz com o link, para que as pessoas possam, né, participar. Divulguem. Né? Eu estou numa boa expectativa, acreditando que a espiritualidade, a equipe de Ivone, vai estar conosco, porque esse trabalho é o trabalho de Jesus e realmente nós, sem proselitismos, né, nem vaidade, mas a nossa casa tem se esforçado bastante, né? Apesar de ser uma casa, quer dizer, pequena aqui na Terra, né, gente? Nunca devemos esquecer disso, né? Pequena aqui na Terra. Ela tem se esforçado bastante para apresentar um trabalho de qualidade, né? Um trabalho
para que atenda às nossas necessidades, atenda às nossas limitações. Então, com certeza, amanhã vai ser um dia de festa. E, com certeza, a equipe de Ivone vai estar conosco. Tá? Então, eu estou convidando a todos para estarem conosco amanhã, às 16h30, no nosso primeiro seminário espírita Ivone do Amaral Pereira. Tá bom? Além de tudo, a Ana Paula está preparando tudo direitinho, ela que vai fazer o seminário. A Ana Paula, durante mais de 15 anos, se eu não me engano, pelo menos 10 anos, coordenou o curso das obras de Ivone no CIOI, sempre ao sábado, às 15h30 da tarde, né? Então, realmente, e também ela foi a responsável durante muitos anos do encontro Ivone do Amaral, do encontro, né? Então, realmente, eu tenho certeza que vai ser tudo uma maravilha. E a gente convida todos vocês para participarem conosco. Bem, gente, nós vamos encerrando. Lembrando, toda segunda-feira nós não teremos estudo nem do Livro do Espírito, nem da Devoção Invisível. Como amanhã também não teremos Paulo de Tarso, que vai ser no horário do seminário, mas teremos segunda-feira a nossa palestra pública, tá? Teremos a nossa palestra pública que vai... Quem é que vai fazer? Carmen que vai fazer? Não, na segunda-feira tem que até ver aqui. Não é Carmen, não. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui, porque Socorro, nem me diz um troço desse. é dia 11, né? Dia 11 é Jaqueline Brink. Jaqueline Brink, que vai fazer a nossa palestra segunda-feira. Então, não teremos o curso, mas teremos a palestra. Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo da tarde de hoje. Daqui a pouco teremos a nossa irradiação para os enfermos físicos. E eu pedi a Eloá. Eloá, faz a nossa prece, por favor. Liga aí teu microfone. Mas Acho que congelou na hora que ela foi fazer a prece, né? Eu acho que foi a minha que congelou.